Bom dia. Bom dia para quem é de bom dia e boa noite para quem é de boa noite. Tinha um açoriano lá na terapia que andava sempre a cantar isto. Como eu estive em terapia, vou-vos mostrar uma coisa que realmente será uma excelente terapia para mim. Querem ver? Olha aqui, olha aqui. A Nininha vocês já conhecem. Caneta, anda. Diva. 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 Caneta, anda. Anda. Caneta, anda. Anda, tola. Anda. 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 Anda, pequenita. Anda, pequenita. Deita, deita. Deita e faz xixi. Deita e faz xixi, tola. Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Que foi? Ai, a pequenita. Ai, a pequenita. Ui, terratita pequenita. Ai, terratita pequenita. Ai, tola. Ai, tola. É muito linda. É muito linda, muito pequenina. A minha ratita boa. A minha pequenina boa. A minha pequenina tem uma barriga. Que foi, tola? Que foi, tola? A Nininha. A Nininha ficou mais carente com a presença da Diva, esta cadelinha de 1,5 palmo, e agora já se encosta a mim para receber mimos. Ficou muito mais melosa. Terapia. Olha, pequenina. As orelhas dela é tão gira. Anda, meu pequenina boa. Anda, mete aqui assim, ao lado. Estás muito pequenina. Estás muito pequenina. Adula. 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 Ela vê-nos a chegar a casa, vem a correr, vira-se barriga para cima e mija-se toda de entusiasmo. É muito querida. Today, I'm a man with a mission. Então a minha missão é ir até à parede dos espiões, colar lá um autocolante dos meus. Um autocolante já considerado antigo, mas, epá, que se foda. Já tinham saudades do que se foda, não é? Eu acredito que sim, acredito que sim. Então, antes de mais, queria agradecer aos 600 e tal pessoas que viram o penúltimo vídeo com o meu regresso, digamos assim. Normalmente, quando há uma pausa, tipo 2 meses ou mais, depois as visualizações caem, a malta perde o interesse, por aí fora. Isto já me aconteceu no passado, estive cerca de 5 meses sem editar vídeo e a malta retomaram novamente as visualizações, epá, o que me deixou bastante contente. E agora com esta coisa, para a altura do Natal, quando entrei para a era de spin, que estive também 2 ou 3 meses sem fazer vídeos, depois esta situação com a clínica em que fui internado, mais 1 mês e meio, 2 meses sem fazer vídeo. O que é certo é que a malta que realmente gostava dos meus vídeos continua a apoiar e eu agradeço-vos, ok, companheiros, obrigado mesmo de coração. É extremamente agradável para mim saber que vocês estão aí desse lado, embora a gente não se conheça de lado nenhum. Para mim, conforme disse, há cerca de 10 anos atrás, sou um antissocial e prefiro lidar com amigos virtuais do que reais, não é?
Eu continuo a dizer que sou antissocial, não gosto de fazer amigos. Pá, eu sou assim. Foi uma das coisas que me levou a ser internado. Como assim? Então eu passo a explicar. Este vídeo possivelmente vai ser longo. Estão preparados? Bota que tem, outsider! Bota cá para fora! Então aqui vamos. Companheiros, esta situação do meu álcool, eu não tenho problema nenhum em falar dos problemas de álcool ou problemas que se passaram comigo na minha adolescência e na minha juventude. Possivelmente hoje irei falar sobre o segredo mais bem guardado que eu tinha. Guardei este segredo por 30 e tal anos, 30 e muitos anos. Teve um impacto tremendo na minha vida e esse impacto surgiu em forma de depressão há cerca de 11 anos atrás. Bem, eu não sei por onde é que hei de começar este vídeo, portanto, em primeiro lugar, sou um homem com uma missão, ir até à parede dos espiões, espetar lá o autocolante e falar-vos um bocado desta situação em que eu fui internado. Eu acho que já disse que estive 2 ou 3 semanas a consumir álcool todos os dias, desmaiava praticamente todos os dias, não me lembrei de rigorosamente nada do que é que se passou nessas 2 ou 3 semanas ou 2 semanas e meia. Sei que a última bebedeira eu pedi ajuda, estava bêbado, não sei se estava no meu quarto, se estava caído no chão, se foi no muro que separa a minha casa da casa da minha irmã. Sei que o meu cunhado disse: ó Joel, tu queres ajuda, vieste pedir ajuda e eu vou-te ajudar, mas vamos fazer isto a sério. E entretanto ele conseguiu o contacto da minha psicóloga, que é a doutora Eduarda, que está a dar consultas em Espinho, e ela falou na Clianic, que era uma clínica bastante agressiva do ponto de vista de terapia, era muito precisa, acho que tinha visto grandes resultados e não sei o quê, e assim foi. Passado 2 dias então eu entro na Clianic. E a ideia que está por trás neste tratamento, nesta terapia, é que a terapia é feita 15 horas por dia, ok? 15 horas por dia. Está certo que há algumas reuniões durante a semana, existem aulas de yoga, existem aulas de teatro para nós quebrarmos a nossa imagem em frente a toda a gente. A própria terapia é feita entre drogados, bêbados, malta ligada à prostituição, tráfico de droga, compras compulsivas, malta relacionada com jogo de casino, jogo de telemóvel, malta que já fez 4, 5, 6 terapias e tiveram recaídas, foi tudo lá parar. E a terapia é feita entre os membros, que éramos tipo 27 ou 30 utentes, com problemas de adição, seja ela que adição for, malta com depressões gravíssimas mesmo, que estão completamente drogados com os medicamentos que lhes são fornecidos diariamente. Havia lá um gajo que tomava 15 comprimidos por dia e merdas do género. Ou seja, nós tínhamos apoio psiquiátrico e psicológico, tínhamos o apoio do staff, o próprio staff, as próprias 2 cozinheiras que lá estavam, foram pessoas que passaram pelo programa Le Portage, é o nome do programa, e a filosofia do programa tem o nome de Le Portage. É um programa criado no Canadá, é um programa inglês e francês para malta que tinha vindo da guerra há 80 anos atrás e que tem dado, pelos vistos, bons resultados. E em que é que consiste este programa?
é trabalhar sob pressão durante 15 horas por dia. Nós estávamos 16 horas por dia entre nós, mas só tínhamos 1 hora de time off ou time out. E basicamente eu aproveitava que era das 6 às 7 da tarde para rapar o cabelo todos os dias, desfazer a barba e tomar um duche quente. Embora o duche tivesse que ser da parte da manhã, das 7, que era a hora que nós acordávamos, até às 7h30, toda a gente tinha meia hora para fazer a cama, tipo tropa, esticada, com uma dobra de 45 graus nos pés da cama, toda esticada, limpa. O cubo que nós tínhamos, um cubo em madeira, debaixo da cama, era organizado por t-shirts a um lado, em formato de pirâmide, ou seja, a t-shirt de baixo era dobrada de forma mais larga, a segunda mais estreita, a terceira mais estreita e assim sucessivamente. Tinha que estar tudo em pirâmide, as calças colocadas em modo de pirâmide, tudo o que era cenas eletrónicas, cabos para carregar os relógios eletrónicos, ou o MP3 e a coluna, nós podíamos ouvir música ao fim de semana, só ao fim de semana, mas não podia ser um MP4, não podia ter fotografias, não podia ter vídeos, nada disso. A única coisa eletrónica que entrava era o relógio eletrónico e um MP3 e uma coluna Bluetooth e os auriculares, mais nada, ok? Não tínhamos acesso a telemóvel, não tínhamos acesso à carteira, não tínhamos acesso a dinheiro, a televisão só podia ser vista ao fim de semana. O fim de semana para nós começava à sexta-feira às 6 da tarde e ia até domingo às 6 da tarde. Domingo, a partir das 6 da tarde, já era considerado dia da semana. O que queria dizer que ao fim de semana tu podias andar com calças de fato de treino. À semana, calça de ganga ou calça formal. E era quando podias ver televisão. De resto, mais nada. E então era 15 horas em terapia e a terapia consistia em partilha de sentimentos, o que é que tu estavas a sentir no momento, e atitudes. Ou seja, quando nós entramos, nós passamos uma semana a ser polinados, que vão-nos explicando as regras, os horários, o que é que mais deve fazer, o que é que podes ou não podes fazer, mas todos os dias havia sempre uma merda nova que tu não podias fazer. Olha, não podes estar ao lado da cozinha, ao lado de fora, sozinho a fumar, tens que estar sempre acompanhado, merdas de género. E então a terapia consiste em colocar pressão em toda a gente, todos os membros. Por exemplo, tu tinhas que dizer: oh Joel, trabalha comigo. E eu não dizia nada, abanava com a cabeça a dizer que sim, e a pessoa dizia: olha, estou a viver sentimentos, estou-me a sentir triste, estou-me a sentir apático, tenho saudades de casa, pronto, ok, tudo bem. E eu só podia dizer: aceito os teus sentimentos, e não podia dizer mais nada, só isso. E então a terapia estava feita, digamos assim, ou uma parte da terapia. Aquilo que acontece é que no início é tudo muito estranho, porque eu não tenho sentimentos nenhuns para partilhar, até que as pessoas começam a olhar para ti e começam a dizer, por exemplo, fumaste um cigarro a mais. Os gajos chamam um excusé. O excusé é tu pôr-te de pé, com as mãos atrás das costas, chamada posição... espera aí, deixem-me prestar atenção aqui. Posição em hold them up, que é com as mãos atrás das costas, e a pessoa diz: vou-te confrontar porque fumaste um cigarro a mais. Quais são as tuas atitudes? E tu tens 62 atitudes no espelho. O espelho é o quê? Quando estás a ser polinado, dão-te um livrinho, umas folhas, que é chamado ao espelho, com as regras, as normas, as atitudes, os sentimentos, a partilha do teu passado,
montes de merdas, é como se fosse uma bíblia. E tu tens 62 atitudes que funcionam lá dentro. Não podes dizer, sinto-me na merda. Eu uma vez disse isso, sinto-me na merda, e fui o cabo dos trabalhos. Porque isso não é uma atitude que venha no espelho. Os espelhos são as tais folhinhas encadernadas que um gajo tem que estudar. Não podes dizer isso, estás a ter atitudes, e as minhas atitudes são no care, no respect, no self-respect, irresponsável por ter utilizado essa palavra, não é? E então a pessoa faz-te um escusé e tu tens que dizer: eu fui confrontado pelo Rui na situação em que eu disse que estava-me a sentir uma merda, e as minhas atitudes são irresponsável, no care, no respect, no self-respect, e mais uma carrada de atitudes que eu não sei de cor todas. E entretanto o Rui, que foi a pessoa que me confrontou, tem que passar um VR. O VR é uma repreensão verbal descrita. Ele faz aquilo que é chamado o excusé, faz uma confrontação, e eu digo quais foram as minhas atitudes, e ele tem que passar no papel, escrever. Toda a gente andava com papéis assim, cortados de folhas, não é? Papéis assim com uma mola preta em cima, escrever VR, do outro lado a data de hoje, de Rui para Joel, e escrever cada atitude um papelinho. No respect, por ter dito que se sentia uma merda. Depois outro VR com a data, o nome dele, o meu nome, a dizer não quer, por ter dito que se estava a sentir uma merda. Outro a dizer desrespeitou a família, por ter dito que sentia-se uma merda, e assim sucessivamente. E aquilo que acontece são, durante o dia, 15 horas a fazer essa merda, a chamar uns aos outros a atenção pelas atitudes que nós temos. Ora, a malta mais nova é complicado entender que atitudes é que estão a ter, não é? Mas há malta mais velha que está lá há 10 meses, 11 meses, 15 meses, que continuam a ter atitudes que não são propriamente dignas de estar na sociedade. Só que estas atitudes são sempre quebradas no mundo real. Ali a malta está constantemente em pressão, a colocar pressão para passar os VRs. No final do dia existe uma folha com o registro diário para dizer como é que tu te sentiste, quais foram as tuas atitudes, então vais pegar nos VRs que te passaram durante o dia e colocar nessa folha. Atitudes: fui snake, fui no care, no respect, fui belly, fui junkie, fiz murder one, são 62 atitudes no total, não é? E tu escreves algumas. Havia pessoal que escrevia cerca de 80 VRs por dia, ok? Era isto que a malta fazia todos os dias, a pressão era enorme. Ora, eu comecei-me a cansar daquilo, porque a ideia é tu estar sob pressão durante 15, 16 horas por dia e não responderes de forma impulsiva. Impulsivo é uma atitude que não se deve ter. Então a ideia, por exemplo, foste chamado a atenção ou fui confrontado por alguém e eu não gostei, por exemplo, é chamado copar atitudes, dizer as atitudes que eu tive, e se eu fiquei fodido com aquela pessoa ou fiquei triste com aquela pessoa, esperar uma hora ou duas e depois ir ter com essa pessoa e dizer: oh António, trabalha comigo, vou partilhar sentimentos contigo. Naquela situação há bocado lá atrás, tu fizeste-me sentir triste, angustiado, impotente, e era isso que eu queria partilhar contigo. E a pessoa não pode dizer nada, a única coisa que ele pode dizer é: aceito os teus sentimentos. Se a pessoa disser: mas tu foste assim ou foste assado,
a pessoa já está a ter atitudes, está a dar feedback e tu confrontas a pessoa, deixas de partilhar sentimentos e passas automaticamente por uma confrontação. E a confrontação consiste em perguntar que atitudes é que tu estás a ter e a pessoa tem que dizer que atitudes é que está a ter. Ora, eu apercebi-me, no meio disto tudo, que se eu disser não estou a ter atitude nenhuma porque não queres responder à pessoa, a pessoa não te pode voltar a confrontar. Porque se tu achas que não tens atitudes, não tens atitudes e calas a pessoa. E eu apercebi-me disso e disse, eu vou falar normalmente com as pessoas e se me disserem estás a ter atitudes, eu digo que não estou e a conversa acaba por aí. Ora, isto funcionou durante algum tempo, mas se eu continuar a insistir que não tenho atitudes, o próprio staff coloca-me em ban. Colocar em ban é ir para a cadeira, o que quer dizer que não posso estar sentado na plateia para as reuniões normais, tenho que estar sempre de lado, não posso participar, não posso falar com ninguém, nem ninguém pode falar comigo. Ora, para mim isso era ótimo, porque eu andava, uma das regras da casa era andar sempre acompanhado, e eu andava sempre sozinho, até porque 95% do pessoal fumava e eu nunca fazia terapia durante as pausas para o cigarro, porque fazia-se pausa para o cigarro, mas tinhas que fazer terapia 2 a 2, partilhar sentimentos, como é que te estavas a sentir, ou merdas que te lembraste do teu passado que queres partilhar, e eles diziam, olha, nesta situação que se passou contigo, não devias ter agido assim, devias ter agido assado, e eu, entretanto, vim-me a perceber que aquilo era um bando de falhados a ajudar outro bando de falhados, ou seja, eu não sou ninguém para dar lições de moral a ninguém, não é? E dificilmente alguém terá moral suficiente para me dar lições de moral, principalmente vindo de gajos bêbados e drogados. Uma vez liguei para casa, disse esta merda, isto é um bando de bêbados e drogados, companheiros, o telefone é sempre supervisionado, é sempre overseado com alguém do staff. Pá, aquilo, o gajo que estava a fazer o oversee da minha chamada foi logo cagar ao staff. Nessa mesma noite foi um pandemónio fodido, porque a família foi chamada de bêbados e drogados e o caralho. Pronto, foi logo uma merda fodida, entrei logo para ban. Pronto, e basicamente era isto que um gajo fazia, pressão, para não agirmos nos sentimentos, digamos assim. Temos que nos aguentar aos sentimentos e então depois, mais tarde, falar com a pessoa e dizer, olha, não gostei disto, ou foste assim para mim, foste assim para assado, e assim sucessivamente. Se calhar havia mais coisas para dizer, as regras da casa, as regras cardinais, as ferramentas da terapia, por exemplo. As regras da casa era cumprir horários, eram 4 ou 5 regras, cumprir horários, tratar da higiene pessoal, que eles entendiam que a higiene pessoal devia ser feita sempre de manhã, entre as 7 e as 7 e meia da manhã, que era tomar banho e desfazer a barba, não é? Andar sempre acompanhado, não emprestar ou dar nada a ninguém e respeitar cargos e estatutos. Tá? Estas eram as regras da casa. Aqui está, olha o Moonlight, tem uma moto nova e aqui está o Outsider, ok? Pronto, já estou novamente na parede dos espiões. Parede dos espiões by Outsider. Espetáculo, adoro este bocadinho de ria, como vocês sabem. Depois tinha as regras cardinais. As regras cardinais começavam todas por não, que é não resistir à terapia,
Não haver contacto físico ou verbal de forma negativa, tipo bater em alguém ou chamar nomes. Não haver contacto físico, contacto sexual ou afetivo. E não consumir drogas ou álcool ou medicamentos não prescritos pelo médico. Tá? Depois havia as ferramentas da terapia. Ferramentas da terapia era partilha de sentimentos, confrontação. Oh caralho, já me esqueci das ferramentas de terapia. Era uma carrada de coisas. Ter o engagement, demand e pull-up. Pull-up era um sítio da casa que a gente limpava e depois dizíamos se alguém dropava na nossa pull-up. Tínhamos que ter 7 pessoas que tinham que dizer que não, explicar o porquê, qual era a atitude da pessoa, ser bélico, cortar cantos, não quer, por aí fora, e voltar a fazer um VR. Entretanto, eu achei que aquilo não ia resultar para mim, porque eu passei 47 anos a construir aquilo que eu sou hoje, que sou uma pessoa que estou sempre a julgar, estou sempre a julgar os outros pelas atitudes, os ciclistas, malta que estaciona mal, malta que se mete à minha frente, estou sempre a julgar pela forma de vestir, é uma merda que eu tenho, estou sempre a julgar as pessoas. Deixa ver se isto está a funcionar. Está a gravar. Está a gravar. Portanto, aqui está feito. Se calhar dou mais uma voltinha por aí. Vou até lá à frente, até ao Cais da Bestida, dou a volta e venho para trás, porque quero começar a arrumar algumas coisas lá em casa, porque tem sido a minha mãe a fazer a limpeza do meu estúdio e ela nos chega à parte de cima do meu guarda-fatos, que é onde eu guardo a roupa da cama e mais umas merdas. Portanto, vou reposicionar, vou organizar o meu armário, dar alguns retoques na cozinha, porque é como se estivesse a morar sozinho. Preparar refeições, fazer a limpeza do meu estúdio e essas merdas. Estar mais ocupado, que basicamente é aquilo que as pessoas normais, comuns fazem, não é? É ter essas ocupações diárias para evitar novamente a depressão. Tenho que ir ao meu psiquiatra para me voltar a trocar nos comprimidos para ver se consigo estar um bocadinho mais alegre, porque tenho estado um bocado em baixo. Bem, e era isto que se passava na terapia, era funcionar com pressão para mudar as minhas atitudes. Ora, aquilo que eu sou, que é uma pessoa solitária, não gosto de fazer amigos, sou uma pessoa relativamente fechada, embora eu cague basicamente tudo da minha vida aqui nos vídeos da internet, eu não gosto muito de me expor às outras pessoas. E quero continuar assim, porque não tenho tido desilusões, não é? Já estive no passado, quando era mais novo, quando eu tinha os meus 12 anos, por exemplo, e aqui posso-vos contar o meu segredo. Quando eu tinha 12 anos, estava a estudar em Espinho, estava no 8º ano, e saímos, eu e mais 2 crianças, uma mais velha do que eu, que era um repetente. Ele morava no bairro Pescatório, ele era de famílias pobres, e não vou dizer que era de famílias humildes, vou dizer que era de famílias pobres, porque foi um grandíssimo filho de uma grande puta. E fomos ver o gajo na altura, ele devia ter 13 ou 14 anos, eu tinha 12, queria ir a uma casa velha que havia em Espinho, que é muito conhecida, para ir buscar cobre para vender. Companheiros, estou a falar de há 34 anos atrás, tá? Entretanto, fomos os 3, saltámos o muro e tal, e ele viu que eu tinha um relógio que o meu pai tinha trazido da Suíça, que era um Swatch normalíssimo, daqueles baratitos, não é? Mas pronto, era um Swatch. Na altura não sabia qual era o significado, não interessa. E o gajo, deixa-me ver o teu relógio, e tirou-me o relógio, e entretanto andamos à procura do cobre, chegamos à parte de baixo,
e diz ele assim: agora se quiseres o relógio tens que chupar a pizza ao Sacha. E ele chamava-se Sérgio, o meu colega de turma era o Sacha, era um gordito, e eu comecei logo a chorar. Senão não te dou o relógio. Ele obrigou-me a pôr de joelhos e a chupar-lhe a piroca. É claro que eu não fiz um broche, não pus a língua nem nada disso, mas tive que meter a boca na piroca do outro miúdo, que ficou super atrapalhado. Claro que o puto nem teve tesão nem nada, meu. Mas tive que fazer ali, simular os gestos de um broche, com 12 anos, e o gajo com a mão a tapar-me os olhos e eu de joelhos em estado de submissão. Sim, é verdade. Este segredo só o contei ontem ao César e ao Joelzito. Eles não sabiam, estavam-nos a jantar e eu saí-me com este, e o meu primo, tipo, ficou estupefacto com esta merda. Pronto. A minha mãe e a minha irmã vieram a saber disso porque houve uma altura em que eu estava a ser acompanhado por uma psicoterapeuta no Porto, que me aconselhou a escrever uma espécie de diário de coisas que eu me ia lembrando, e escrevi nesse diário, logo na terceira ou quarta página, escrevi essa situação em que fui obrigado a fazer um felácio a outra criança. Tinha 12 anos. Onde é que estavam os meus pais na altura? Estavam na Suíça. Portanto, eu senti-me completamente desamparado. A minha avó e o meu avô acho que não iam entender a situação, não é? O que se passou depois é que eu fui fazer o 9º ano em Ovar. Eu troquei de escola porque não queria estar com essas duas crianças, não é? Vocês conseguem entender perfeitamente o porquê. E senti-me completamente desamparado porque os meus pais estavam na Suíça. E eu lembro-me, por exemplo, de me despedir várias vezes do meu pai e da minha mãe quando eles vinham de férias, por exemplo, e voltavam para a Suíça. E aquilo levou-me, por exemplo, a que mais tarde, sem eu me aperceber, eu não gostasse de despedidas. Por exemplo, todas as namoraditas que eu tinha, eu fazia as coisas a serem elas a terminarem comigo e a passarem-me a odiar. Eu não queria que elas gostassem mais de mim, ok? Mais tarde, por exemplo, já em adulto, eu não gostava de despedidas. Por exemplo, o grupo da malta da piscina, quando a malta terminava o ano de fazer aulas de piscina, ou seja lá o que fosse, eu não gostava de despedidas. A malta estava a marcar um jantar de despedida e eu nunca aparecia. Nas despedidas, quando davam por mim, já eu tinha vazado. Não gosto de despedidas, odeio, não suporto despedidas. No meio disso tudo, e ainda a ver com a fragilidade da minha adolescência e da minha infância, lembro-me, por exemplo, várias vezes que a minha mãe veio da Suíça de vez. Ela esteve 5 anos na Suíça durante o meu crescimento. Ela me ter partido um prato na cabeça porque eu tinha problemas ao comer, e eu juntava um papo de comida num lado e ela irritava-se comigo. Uma vez partiu-me um prato na cabeça, outra vez também chateou-se comigo e atirou-me com o balde de lavar a louça da cozinha. Ainda não havia máquina de lavar louça. Atirou-me o balde com água gordurenta para cima de mim e eu senti-me completamente inútil, sujo, porco. Isso foi uma das situações que me marcou. Ouvia muitas vezes a dizer: tu és uma merda, tu não vales nada, tu não és meu filho, coisas assim de género. A minha avó, que me batia com um chicote até fazia sangue, por exemplo. O meu avô, que não ligava nada, por exemplo. Lembro-me do meu pai uma vez estar com ele na Suíça a ver televisão, e eu devia estar a fazer barulho e ele cravar-me a unha do polegar na orelha, por exemplo. Tudo isso foram situações. Fui obrigado na escola, quando era criança também, a rebolar em cima de merda de cão, que basicamente fez-me sentir uma merda, não é? Portanto, todas essas situações que aconteceram comigo fez aquilo que sou hoje. Uma pessoa que julga os outros pelas aparências, pela forma de estar, pela forma de falar, e acreditem que não me engano muito. É claro que às vezes me engano, não é?
Eu assim que entrei para a Klianik, vi um gajo, olhei pelo aspecto e disse, foda-se, grande drogado. E por exemplo, embora ele tivesse sido um dealer, ele vendia droga, ou os familiares vendiam droga, mas a adição dele era o álcool. Ele bebia uma garrafa e meia de whisky por dia, todos os dias, nos últimos 10 anos, ok? E foi a primeira pessoa a dar-me a mão. E fiquei com aquele sentimento de culpa, olha, estiveste a julgar o Walter, e o Walter foi o primeiro gajo a ajudar-te aqui dentro desta merda. Tive outro gajo que olhei para ele e disse, olha, este gajo ainda bem drogado lá de fora, e ele era todo fodido com comprimidos, com uma depressão filha da puta, não é? E merdas assim de género. Portanto, eu tornei-me uma pessoa relativamente fechada, e depois apercebi-me com o passar do tempo, com os desgostos que tive, a malta que eu me despedia das namoradas que tive, que as obrigava de certa forma a odiarem-me e a dizer ao Joel, pá, acabou tudo, está tudo acabado entre nós, eu não te quero mais na minha vida, és um filho da puta e não sei o quê. Pronto, isso aconteceu várias vezes, até que houve alturas da minha vida em que eu disse, por exemplo, e meti um chip na minha cabeça, malta que trabalhasse comigo, direta ou indiretamente, no mundo do cabeleireiro, já como formador, eu não me ia meter com essas pessoas, principalmente as mulheres, ok? Isto porquê? Porque andei com 3 e 4 ao mesmo tempo, ao domingo essas 4 pessoas chegavam-se a sentar na mesma mesa a tomar café, por exemplo, eu não sabia se elas conversavam entre elas ou não, que eu andava a comer às 4, ou caralho, e houve uma altura que disse, pá, chega, terminou, e eu ainda não era casado, e esse chip ficou encaixado cá dentro. Portanto, malta com que eu trabalhava não mexia, porque sempre mexia dava merda, não é? Depois era despedido e essas merdas. Houve uma altura em que eu disse, nunca mais vou mentir, porque a verdade só dói uma vez, mas depois a consciência fica tranquila, e então digo sempre a verdade, mesmo bêbado. Eu, quando estava com a Paulinha, e ainda estou com a Paulinha, quando apanhava as bebedeiras, ligava para ela e tudo que eu dizia era real, nunca lhe escondia nada, não é? Esse foi outro chip que eu meti na minha cabeça, falar sempre a verdade, custe o que custar a quem custar. A outra coisa foi, pá, eu não vou prescindir da minha liberdade. Eu vou dizer o que quero, como quero, quando quero, a quem quero. E quem não gostar, que se foda. Não quero saber dos sentimentos da outra pessoa. Não quero. Tirando 3 ou 4 pessoas que estão relacionadas na minha vida, não é? A minha família e a Paulinha. De resto, estou-me a cagar, meu. Não quero saber. Se a pessoa, por exemplo, é simpática comigo, eu sou simpático com a pessoa. Se a pessoa é atravessada comigo ou é filha da puta, para filha da puta e meio. Portanto, e então disse, nunca mais vou sacrificar a minha liberdade. E tudo aquilo que eu tenho para dizer, eu digo. E este foi um dos problemas que eu tive na clínica, porque teve situações em que eu disse, pá, estou-me a cagar para a terapia, e era chamada a atenção sobre isso, fazia um excusé comigo. Durante o tempo que eu estive na terapia, houve uma altura em que eu passei-me mesmo e disse, vou acabar com esta merda de uma vez por todas. E então pensei e disse, pá, o que é que tu vais fazer para ir para a BAN e não entrar em GI? GI é um castigo que a pessoa tem e que depois tem que fazer um pedido de desculpas formal, por escrito, à família, como eles chamam, ao grupo, chamam de família. E quando ouço dizer numa empresa, um sítio qualquer, isto é como uma família, esqueçam. Para mim é tudo uma cambada de idiotas, estúpidos e mentirosos. E é verdade, é isso que acontece. Olha para ti, por exemplo, no trabalho em que tu estás, seja tu quem for, esteja a ver este vídeo,
se já não te disseram essa merda em antigos empregos. Isto funciona como uma família e andam-se todos a foder uns aos outros. Já não sei o que é que estava a dizer por causa da família e o caralho. Eu dizia aquilo que me apetecia. E então, o GI, então tu depois, se vais para GI, perdes todos os benefícios. Perdes o direito aos telefonemas, perdes direito às 3 horas de visita, perdes ao dia de shotgun, e os 2 dias de shotgun, um dia alone, 2 dias alone, perdes essa credibilidade toda. E o programa volta ao início. Tens que estar uma semana a trabalhar, a fazer terapia, para na semana a seguinte trabalhar em grupo e perguntar ao grupo se achas que tens direito aos telefonemas para casa. Podes fazer 2 telefonemas para casa, 2 telefonemas por semana para casa, de 10 minutos cada telefonema, pronto, e essas merdas. Eu só não queria entrar para a GI para voltar a ganhar os telefonemas, mas em ban eu também não podia ligar para casa. Ou seja, num desses belos dias eu lembrei-me de ligar para casa, eu não estava em ban, disse à minha mãe: olha, eu estou de castigo, vou ficar de castigo, não vou trabalhar para as 3 horas de visita, para vocês virem cá à clínica, e se no prazo de uma semana eu não ligar, liguem para cá para ver o que é que se passa. E assim foi. Houve um dia em que fui chamado à linha para dizer que atitudes é que tive no dia anterior, e eu cheguei à linha e disse: ontem, por ter dito ao telefone à minha mãe, exclusivamente à minha mãe, que estava numa clínica de bêbados e drogados, as minhas atitudes foram, faço uma pausa e digo de seguida: vou fazer voto de silêncio. Um dos chefes levanta-se: tu vais o quê, Joel? Vou fazer voto de silêncio. O gajo ficou tipo parvo a olhar para mim, a plateia ficou toda com os olhos esbugalhados, tipo: então, mas este gajo vai fazer um voto de silêncio e não vai falar com ninguém? Automaticamente o outro chefe diz-me: então, se vais fazer voto de silêncio, volta para a cadeira. Ou seja, na cadeira estava em ban, não podia falar a ninguém, nem ninguém podia falar comigo. Ora, para mim era ótimo, porque se eu não posso falar com ninguém, nem ninguém pode falar comigo, ninguém me pode fazer um excusé, ninguém pode apontar atitudes ou dizer que atitudes é que eu tive, por aí fora. Não podiam passar os VRs, não passavam VRs para mim, e eu também não passava VRs para ninguém, porque eu não queria dar o dia todo a escrever nos papelinhos: este gajo teve esta atitude, este gajo teve esta atitude. Não queria essa merda, meu. Não me ia ajudar em nada quando viesse cá para fora e evitar de consumir álcool. Isto numa primeira fase, porque se realmente tu trocas a tua postura, trocas a tua personalidade, isso pode-te ajudar a não ter recaídas. Mas eu estou bem como estou, eu sinto-me bem assim. Eu só queria era ter maior controle sobre a quantidade de álcool que eu consumia. Foi aquilo que aconteceu ontem. Eu saí há 2 dias atrás, ontem fui beber 2 cervejas durante o jantar, mas foram só 2 cervejas durante o jantar. Eu não fiquei minimamente zonzo nem nada disso. 2 cervejas serviram para eu estar 3 horas à mesa, coisa que era impossível no passado. Agora só tenho é que manter esta merda. Pronto, e acho que já falei de caralho. Este vídeo já deve estar montes de longo. Eu não sei se ainda tenho bateria aí a funcionar, mas basicamente foi isso que eu fui fazer para a Clianic. Esta desintoxicação, esta nova forma de ser e de estar na sociedade. Aquilo que eu quero fazer é ter uma vida agradável ao lado da Paula, ter um trabalho qualquer que me ocupe a cabeça. Não sei ainda o que é que vou fazer, não estou minimamente preocupado com isso. Pode demorar 1 mês até ter trabalho, 2 meses, 3 meses, 4 meses, não quero saber. Quando estiver mais tranquilo, com as minhas ideias organizadas, esse é o passo número 1, ter a estabilidade de um trabalho. E a segunda é tentar ter a Paulinha ao meu lado em minha casa, algo que vai ser muito, 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 muito difícil de conseguir.
E não vou dizer que será impossível, mas praticamente impossível, porque a Paulinha vindo para a minha casa, para vivermos o resto da nossa vida, ela tem que trazer o filho mais novo, que é o Francisco, o Chiquinho. E ela não se sente confortável por causa destes últimos tempos e de eu lhe ter expulsado de casa. Não se sente confortável em vir com o filho para a minha casa. E eu vou ter que trabalhar isto nos próximos anos. Porque, como disse no final do vídeo anterior, eu amassei a folha toda, estiquei-a, passei a ferro por cima, ela ficou mais lisa. Ainda dá para escrever uma carta, ainda dá para fazer um desenho, dá para escrever um poema, uma música, uma declaração de amor, seja o que for. Mas a folha ficou com vincos e esses vincos vão durar para sempre. Eu ainda posso aproveitar essa folha para escrever ou desenhar, mas nunca mais será a mesma coisa. E devido às bebedeiras que eu apanhei, este é um trauma com que eu vou ter que lidar para o resto da vida. É assim, quer eu goste, quer eu não goste. Eu fiz a maior cagada da minha vida, que foi ter expulsado 2 vezes consecutivas a Paulinha de minha casa, em estado embriagado. Tenho muita dor no coração por causa disso. Eu vou ter que a reconquistar, e isto não vai ser numa semana, nem 2, nem 3. Eu vou ter esse trabalho pela frente, juntamente com viver sozinho, ser um gajo organizado, limpo e equilibrado. Porque a Paulinha foi a única namorada que eu tive que eu realmente gostei. E não vou ter filhos com ela, ela não quer ter mais filhos. Não sei se algum dia casarei com ela, porque ela teve uma má experiência no casamento. Não sei o que é que o futuro reserva. Aliás, nenhum de nós sabe o que é que o futuro nos reserva, não é? Mas eu passo certamente por aí. Reconquistar a confiança dela, mostrando que não sou um bêbado. O meu projeto a longo prazo é conseguir beber álcool socialmente, sem entrar em estado de coma ou merdas do género. Beber um copo ou outro, às vezes me esticar mais um bocado, não exagerar e ter esse controle. Ontem correu bem, mas ontem foi o primeiro dia do resto da minha vida. Companheiros, era isto que eu vos queria dizer. O vídeo começou com a diva, passou para o maior segredo que eu tive na minha infância, tudo aquilo que se passou com o meu pai, com a minha mãe. Eu não tenho recordações nenhumas do meu pai esteve 18 anos na Suíça, e merdas de género. E ainda assim tenho um vídeo que está escondido no YouTube, que ainda não o lancei. Foi um dia em que eu fiquei muito triste com a minha mãe. Esse vídeo já deve ter para aí 1 ano. Se calhar vou lançá-lo a seguir. Vou ver onde é que ele está. Se eu fiz o vídeo é porque era para sair. Neste momento eu estou a ter uma atitude diferente com o meu pai e com a minha mãe. Neste momento eu já falo com o meu pai, já o cumprimento, já o estou a ajudar em pequeninas tarefas que demoram tipo 1 minuto a serem feitas. Mas pronto, quero mostrar que o filho dele está em casa dele, embora o meu pai seja das pessoas mais burras e mais estúpidas à face do planeta.
porque esteve 18 anos a trabalhar na Suíça, teve 18 anos fechado, esteve 18 anos a trabalhar para ter uma casa grande para caralho, para nos dar conforto. Só que isso não foi suficiente para mim. Eu queria alguém que me ajudasse a crescer, que me ajudasse a fazer a barba, que me ajudasse a fazer o nó das sapatilhas, que me ajudasse a fazer o nó da gravata, que me ajudasse a falar com as pessoas, que me ajudasse a estar sentado à mesa, a utilizar os talheres corretos, que me ensinasse a andar de bicicleta, que me ensinasse a barbear, que me ensinasse a escolher roupa, que fosse às festas da escola, aos teatros da escola, às peças de piano, que eu aprendi a tocar piano, às peças de guitarra, quando eu estava a aprender a tocar guitarra, e essas merdas todas. Estar presente no meu aniversário, estar presente no Natal, estar presente na Páscoa, e essas merdas. E agora é aquela altura que vem a lágrima ao canto do olho, e o gajo é obrigado a chorar. 47 anos pelo meu passado. É foda, amigos. É muito foda. É muito foda não ter com quem contar, caralho. É muito foda. É frustrante para caralho. Mas o que acontece é que a vida não para, pá. Eu já tentei parar a vida uma vez com comprimidos e cachaça. Já tentei essa merda, já tentei acabar com tudo. Mesmo tendo a Paulinha já ao meu lado, parece que o humor dela não era o suficiente. É muito foda, malta. É muito foda, meu. É muito foda, caralho. É muito foda, meu. É muito foda, meu. É muito foda, pá. É muito foda, meu. É muito foda, pá. Vou até casa. Vou brincar um bocadinho com a Diva, que é uma cadelinha muito, 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 muito querida. Reorganizar-me e tentar me estabelecer, tentar ter a alegria que tinha quando tinha os meus 30 anos, depois do divórcio, depois de ter voltado para casa, depois de ter tido a minha autocaravana, que eu curti de caralho, depois de ter vendido a autocaravana e ter comprado a minha primeira Harley Davidson, e voltar a ter a alegria que ainda assim tive há 11 anos atrás, quando troquei de moto e entrei em depressão. Mesmo assim, com depressão, eu tinha momentos em que andava de moto, fazia os meus vídeos há 11 anos atrás, sem estar casado, sem dever nada a ninguém, ter as minhas contas todas pagas, a moto paga, carro pago, tudo. Voltar a sentir essa liberdade, só que desta vez ser acompanhado pela Paulinha, o amor de escola da minha vida, o amor da minha vida. Vamos ter aqui um Joel 3.0. Vamos ter um Joel 3.0. Voltar a agarrar
o touro pelos cornos e voltar a ser feliz. Que eu era, embora tivesse alguns momentos de fraqueza, mas nesses momentos de fraqueza tenho que recorrer à psiquiatria e à psicologia. E por aí vamos. Espero que esta merda tenha continuado a gravar, companheiros. I was a motherfucker! See you in the next video.